Pensamentos de Deus de uma palestra em Dormir o Amor Divino Rio que pergunta em seu livro das horas, a vida, quem a vive? Tu, ó Deus? És tu Deus, quem a vive? Quando acolhemos este pensamento em nosso coração, experimentamos Deus através da nossa vida, da forma que ela é. A experiência de vida toma-se, assim, experiência de Deus. Talvez possamos até dizer, a experiência de Deus é o mesmo que a experiência de vida. Apenas em nossa vida experimentamos Deus. Quando nos entregamos à vida, a tudo que vive e se realiza em nós, sentimos que a vida se origina de algum outro lugar, não vem de nós e também não vem de nossos pais, vem apenas através desses. Quando levo tal fato a sério, encontro Deus em tudo que está relacionado à vida. Quando encontro alguém, essa pessoa encontrará Deus através de mim e de minha vida. Quando uma outra pessoa me encontra, independente de como ela é, encontro Deus através de sua vida e pelo simples fato de esta pessoa estar viva. Deus não vem ao meu encontro apenas através da vida humana. Encontra-me a partir de toda forma de vida, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando olhamos para a vida como um todo, onde que o espírito, o criativo se torna mais perceptíveis e condensados do que na vida? Quando nos abrimos para tal, experimentamos Deus aqui, nesta vida. A oração: qual é o efeito se acolhemos este pensamento de modo centrado? Somos envolvidos por Deus quando nos sensibilizamos para tudo que há de vivo em nós e nos entregamos para tal, de modo que nos encontramos em total sintonia. De repente nos tornamos inteiramente centrados e calmos. Este ato de se centrar, de se deixar tomar por outro poder é na verdade uma oração, porém, sem prece. É tal como uma oração que já foi atendida. De repente, sentimos em nossa alma que estamos profundamente unidos a tudo, mesmo se for diferente do que desejamos, mesmo se for tão diferente que se opõe a nós, é nesta imagem, que atua com a mesma força primordial em toda e qualquer vida, que abrimos mão de nossos julgamentos. Descobrimos, de repente, que não possuímos Deus e sim, que Ele nos põe a seu serviço em tudo. O que quer que aconteça, seja uma doença, um desastre ou uma injustiça, isto se encontra a serviço de algo maior e de uma maneira que faz com que nos apoderemos profundamente de nós mesmos. Como posso descrever tal experiência? Não sabemos se podemos chamar este movimento profundo de Deus, mas o que quer que seja, mesmo se o divino como tal continue misterioso para nós, experimentamos um poder divino, transcendente simplesmente pelo fato de viver. A vida durante muito tempo estive como missionário na África, com os Zulus. Algo me chamou a atenção. Quando um Zulu encontrava outro dizia Sakubona. Isto significa, vi você. O outro respondia com as mesmas palavras, Sakubona, também te vi. Quando nós damos prosseguimento a esta conversa, em uma situação desta normalmente perguntamos, como você está? Os Zulus perguntam-me algo totalmente diferente. Perguntam, usa fila. Ainda vive, e o outro responde, Diacona, ainda estou aqui. Quanta devoção à vida! Que experiência divina! Perceber a vida como algo tão valioso e vivê-la deste modo. Às vezes os Zulus permanecem sentados por horas. Simplesmente estão aí e olham à sua volta sem fazer nada. Passava por eles e perguntava a um, você não está entediado? Ele me responde, mas estou vivendo. Encontra-se pleno de vida e, poderíamos dizer, pleno de Deus. O início da experiência divina quando éramos crianças também pensávamos sobre Deus. Pensávamos nele dentro do âmbito da experiência que era possível e acessível para nós, enquanto crianças. Como nós, enquanto crianças, imaginávamos Deus? De acordo com a experiência que tínhamos, enquanto crianças, o imaginávamos como pai ou mãe. Um pouco maior do que o pai e a mãe real, em termos de sentimentos, porém, nos entregávamos a ele da mesma forma que o fazíamos em relação à mãe e ao pai. Assim como esperávamos alimentação e proteção do pai e da mãe, também o esperávamos de Deus. Tratava-se dos mesmos pedidos quando rezávamos para ele.
Tínhamos uma relação profunda com Deus como se fosse nosso pai ou nossa mãe e permanecíamos crianças diante dele. Muitos de nós ainda o são hoje. Eu também ainda o sou com bastante frequência. Nessas horas o sentimento em relação a Deus é parecido com o sentimento em relação ao pai e à mãe. Os pais e Deus aqui nos deparamos com uma dificuldade. Lido bastante com famílias e crianças, também com crianças adultas. Quando as crianças adultas falam sobre seus pais, falam principalmente sobre a mãe. Muitas estão decepcionadas com sua mãe e seu pai. Acusam-nos e imaginam o que seus pais deveriam fazer de diferente. Percebi de repente, aqueles que falam sobre seus pais deste modo, esperam algo que, em princípio, somente Deus pode dar. Isto significa que colocaram seus pais e principalmente sua mãe ao lado de Deus e esperam que estes sejam iguais a Deus. Pobre mãe! E quem sabe, direi de modo um pouco frívolo, pobre Deus! O que fazemos com a nossa mãe, neste caso? O que fazemos com Deus, quando nos apoiamos neste tipo de pensamentos e expectativas? Obrigado, querida mãe. Obrigado, querido pai. Quem sabe podemos purificar internamente a nossa imagem de Deus e a de nossa mãe. Na verdade eu também tinha este tipo de expectativa em relação à minha mãe. Por vezes, acusava-a internamente. Às vezes, magoava-a e ela o sentia. Pouco tempo atrás lhe escrevi uma carta, em pensamento, ela já morreu há muito tempo. Pedi perdão a ela com esta carta. A carta era mais ou menos assim: querida mãe, você é uma mulher comum, assim como milhares de outras mulheres. Amo você assim, como mulher comum. Enquanto mulher comum você encontrou o meu pai. Ele também é comum. Vocês se amaram e decidiram passar a vida inteira juntos. Casaram-se, isto também é comum, e se amaram como homem e mulher, profundamente. Fui gerado através desse amor profundo. Sou um fruto do amor de vocês. Vivo, pois vocês se amaram, muito comum. Esperaram por mim durante 9 meses, com esperança e aflições, perguntando-se se as coisas caminhariam bem para vocês e para mim. Sim, querida mãe, então você me pariu com dores e tormentos. Assim como outras mães têm os seus filhos. Então, eu estava aqui. Vocês olharem para mim e se olharam. Estranharam: este é o nosso filho? E disseram sim para mim. Sim, você é o nosso filho e nós somos seus pais. Tomamos você como nosso filho. Então me deram um nome através do qual me chamam, deram-me o seu nome e disseram a todos: este é o nosso filho, pertence a nós. Vocês me nutriram, educaram e cuidaram de mim durante muitos anos. Sempre pensaram em mim. Preocupavam-se e se questionavam sobre as minhas necessidades. Deram-me muito. Os outros, assim como eu, também, às vezes, diziam que vocês tinham falhas, que não eram perfeitos e que deveriam ter sido diferentes. Mas assim, da forma que vocês foram certos para mim. Somente por terem sido da forma que foram, tornei-me quem sou. Para mim, tudo estava certo. Obrigado, querida mãe, obrigado, querido pai. Agora, o mais importante, libero você, querida mãe, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de uma mulher comum. Recebi suficientemente e já basta. Obrigado. Libero você, querido pai, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de um homem comum. Obrigado. Agora olhamos para além de nossa mãe e de nosso pai, isto é, para Deus. O que quer que Deus signifique, para nós permanece um segredo. Mesmo assim percebemos que os nossos pais estão a seu serviço. Ele vive a vida de nossos pais, não o contrário. Assim como eu também vivo a vida dele, e não ele, a minha. A vida deles e a minha provém de longe, de algum outro lugar. Tomo a vida assim e dessa forma me encontro profundamente ligado aos meus pais e também a Deus. O Deus justo ficamos mais velhos e fazemos novas experiências.
Isso também influenciou as ideias que tínhamos em relação a Deus e talvez ainda tenhamos. Quando alguém nos prejudicava, desejávamos justiça. Queríamos que alguém fosse punido por aquilo que fez contra nós. No fundo, nós mesmos queríamos fazer algo contra ele, como vingança e compensação. Mas temos Deus. Ele é que deve fazer isso em nosso lugar. Deve punir os maus. Nossa imagem de justiça era que todo mal deveria ser punido. Também transferíamos esta imagem para Deus. Queríamos um Deus justo e o imaginávamos como tal. Como assim, justo? Deus deve punir aqueles que nos prejudicaram. Nesse sentido, imaginamos que Deus criou um céu para os bons, nós, naturalmente, e um inferno para os maus, os outros. Esta não é uma imagem terrível? Além da justiça, vou contar a vocês um pequeno episódio que me tocou profundamente. Pouco tempo atrás estive com os índios no Canadá e falei com o chefe da tribo de Algonquin, William Comanda, que tem mais de 90 anos. Contou-me que sua tribo não possui uma palavra para a justiça. Conseguem imaginar isso? Não ter uma palavra para a justiça? Perguntei a ele, quando alguém mata um outro, o que vocês fazem? Respondeu, pensamos, por que fez isso? Ou ele precisa de instrução ou está doente. Nós o tratamos de acordo com isso. E depois, agora algo inacreditável, a família da vítima adota o assassino. Estes índios também possuem uma imagem de Deus, mas está totalmente diferente da nossa. Quão humano! Também poderia dizer, quão divino! Justiça através de expiação. Durante o meu trabalho sempre me deparo com pessoas que desejam reparar algo das mais diversas maneiras. Uns, por exemplo, querem justiça, à medida que expiam. Isto também é justiça, é o que eles acham. Agora imaginem que alguém provocou friamente um acidente que causou a morte de outras pessoas. Sente-se culpado e quer expiar seu erro. Talvez até pense em se matar em nome da expiação. Quando alguém tem pensamentos desta espécie, para quem está olhando? Para as vítimas? Nem um pouco. Diante delas não se comporta humanitariamente. Olha para si, pois pensa, se eu me matar, eu estarei melhor. Assim, fiz algo em nome da justiça. Isso não é grave? Frequentemente também transferimos esta imagem, de que a justiça exige a expiação, para Deus. Trata-se de uma imagem estranha de Deus, porém, religiões inteiras constroem os seus ensinamentos a partir desta imagem de justiça. O destino. Pouco tempo atrás ocorreu um grande desastre no Oceano Índico, com milhares de mortos. Dizemos então, como Deus pôde permitir algo assim? Uns foram salvos, e outros não. Com aqueles que morreram ele não foi bom, com os outros sim. Nessas horas age em nossa alma a imagem de Deus que dita que Deus precisa ser tal como um pai, para mim, especialmente para mim, como se eu tivesse uma relação especial com ele, tal como uma criança com seus pais, e a relação dele comigo seria como se eu fosse o filho dele. O que quer que aconteça conosco, também acontece com Deus, e o que quer que façamos, Deus vive em nossa vida. Esta vida utiliza a matéria e dela forma o corpo, dá uma alma ao corpo e no final deixa o corpo e ele se desfaz. A vida também se desfaz? Ela pode se desfazer? O divino em nós pode se desfazer? Quando alguém morre, perde algo? Está pior? Deus o deixou? Será que foi abarcado de outro modo por Deus? Será que nesta dimensão pode existir uma distinção entre bem e mal, entre um bom destino e um destino fatal? A pessoa má também não é vivificada por Deus? Não age nela o mesmo Deus que age em mim? O outro amor. Sempre quando fazemos este tipo de distinção dizemos sim para um e não para outro. Jesus não conhecia este tipo de distinção. Resumiu isto em uma frase, em uma linda frase, simples e despretensiosa, porém muito efetiva. A frase é: seja misericordioso assim como meu Pai no céu. Ele faz o sol brilhar igualmente para os bons e para os maus e faz chover igualmente para os justos e injustos.
Quando Deus vive em nós, a sua vida encontra-se voltada para tudo, exatamente do modo que é. Nada pode existir em oposição a Ele, sem a sua vontade e o seu agir. O quão diferente se torna o nosso amor quando nos abrimos internamente para isto. Homem e mulher, avançarei mais um pouco, olharei para o homem e a mulher. A vida atinge a plenitude, sua maior densidade, seu ápice e sua força plena no amor entre homem e mulher, na profunda união entre os dois. Esta consumação é divina. Quando é desejada como algo divino e assim consumida, toma-se o encontro humano mais profundo possível e também o encontro mais espiritual. Por isso é divino em todos os sentidos, divino também em sua qualidade passional. A paixão não depende de nós, deste modo, fica evidente que provém de outro lugar, isto é, de Deus. Esta é uma bela imagem de Deus. Ainda acrescento algo. Alguns de nós esperam de seu parceiro o mesmo que esperam de Deus, o mesmo que muitos de nós esperávamos de sua mãe. Pobre parceiro! Aqui também posso dizer, pobre Deus! O que deveríamos fazer para que dessemos glória a Deus e também ao nosso parceiro? Deixarmos o nosso parceiro na terra e permitirmos que seja comum. Exatamente por ser comum, por errar, por ter uma origem particular, um destino particular, encontra-se mais próximo de Deus e de nós. Assim, o amor entre homem e mulher tem outra chance, se sereno e indulgente. Contentamo-nos um com o outro através desta serenidade indulgente. Com que nos contentamos? Além de tudo, também nos contentamos com Deus. Estas imagens de Deus têm um bom efeito. Não se aproximam demais de Deus, mas nos fazem bem. Ok, foi esta a minha palestra. Poderia dizer muito mais, mas acredito que um intervalo não cairá mal. Depois vocês podem fazer perguntas. Aproveitarei alguns pontos e os desenvolverei. Perguntas. O Deus imperfeito. Quando ouvi você falar, não pude deixar de pensar que esta é uma imagem de Deus de uma sociedade um tanto contente e satisfeita. Trabalho bastante em Eritreia. Quando vemos as pessoas de lá, nos perguntamos: onde está Deus? Existe por trás deste tipo de pergunta sempre a questão em relação à justiça de Deus ou também a ideia de que Deus é bom e o precisa ser segundo a nossa visão. Considero esta uma ideia indigna de Deus. Precisamos, porém, considerar ainda outro fator. Deus é imperfeito. Isto só provocado porém, o explicarei. Existe um poder criativo por trás de tudo o que acontece. Não podemos pensar diferentemente. O criativo, porém, existe apenas onde há imperfeição. Este poder criativo não cria nada em termos de perfeição. Por isso também se encontra voltado para o conflito. O conflito e a imperfeição também fazem parte de um movimento divino. Esta é uma outra visão de Deus, uma visão importante, pois as nossas ideias sobre perfeição não correspondem às nossas experiências e observações. Apenas o que é imperfeito pode crescer. O que é perfeito não pode mais mover-se. Sendo assim, a perfeição não é uma ideia que pode ser aplicada a Deus. O livre-arbítrio. Dizem que Deus deu aos humanos o livre-arbítrio. Minha pergunta é: para quê? Conforme você disse, Deus vive em mim a sua vida, isto é, segundo a sua vontade. Quer dizer então que a ideia do livre-arbítrio do ser humano é uma ilusão? O livre-arbítrio é um mito. Muitas vezes serve como justificativa para prejudicarmos o outro. Quem recorre a seu livre-arbítrio, faz o quê? Ajuda ou prejudica alguém? É egoísta e olha para si ou olha para uma outra pessoa? A partir do momento em que pais têm filhos, não têm mais livre-arbítrio, mas mesmo assim são felizes. Não possuímos livre-arbítrio no relacionamento, no amor, pois estamos em relação. Durante a constelação familiar, é o que eu mais afirmo, o fato de nos encontrarmos emaranhados das mais diversas formas vem à luz. A responsabilidade. Se não possuímos livre-arbítrio, onde fica a responsabilidade? Esta pergunta surge constantemente. Por um lado, os pais não têm livre-arbítrio na ligação com seus filhos.
precisam se adaptar constantemente àquilo que acontece. Mesmo assim carregam o tempo inteiro a plena responsabilidade. Responsabilidade e amor. Neste tipo de responsabilidade não preciso apoiar-me no livre-arbítrio. Apoiamo-nos no livre-arbítrio e na responsabilidade quando desejamos culpar alguém. Dizemos a ele: você fez tal coisa e possui livre-arbítrio. Por isso também é responsável por tal e precisa expiar a culpa. Recorrer ao livre-arbítrio muitas vezes serve para punir alguém, ao invés de ajudá-lo. A responsabilidade faz parte do destino. Por exemplo, existem pessoas criminosas. Elas também, é esta a minha imagem, estão a serviço de alguma coisa. Isto, no entanto, não significa que não precisam se responsabilizar por seus atos. Faz parte de seu destino. Um emaranhamento não nos livra das consequências. Apenas quando concordamos com as consequências de nossas ações, obtemos, através de nosso destino, seja este como for, a nossa dignidade e nossa força. A religião a partir da maneira que você falou sobre os pais me veio a seguinte pergunta: que efeito tem quando alguém encontra um outro Deus, diferente do Deus dos pais, isto é, encontra uma outra religião e não aquela que corresponde à sua origem? Gostaria de dizer algo sobre as religiões. É disso que trata a pergunta. Conectamos a religião a determinadas imagens de Deus. Por isso possuímos na religião cristã uma determinada imagem de Deus, e os muçulmanos possuem outra. Existem diferentes imagens de Deus nas diferentes religiões. Vou me referir novamente à boa consciência. Todos nós nos encontramos ligados a um grupo através da influência de nossa consciência, por bem e por mal. Não podemos sobreviver sem este grupo. Podemos deixá-lo apenas quando encontramos uma pátria em outro grupo, isto é, dependemos em todos os sentidos de um grupo. Estes grupos formam um campo espiritual. Darei um exemplo simples. Uma língua é um campo espiritual. Enquanto crianças penetramos no campo de nossa língua materna, sem aprender a mesma. Apenas ouvindo já nos tornamos parte deste campo. Quando nos movimentamos, sabemos exatamente, sem ninguém nos ensinar, o que corresponde a esta língua e o que não. Sendo assim, existem muitos campos aos quais pertencemos. A nossa família, incluindo os nossos antepassados, também constituem um campo assim. Muitos grupos são mantidos unidos através de sua religião. Isto significa que a religião atua unindo, independentemente de seus conteúdos de fé. Neste campo determinadas coisas não podem ser percebidas. O campo se protege para que continue unido. Por isso os hereges, que pregaram algo diferente daquilo que correspondia à religião, eram mortos, porque eram perigosos para o campo. Não se tratava de certo ou errado, tratava-se da sobrevivência do campo. Ainda hoje existem grupos religiosos que não permitem que o fiel se desvie. Corre-se perigo de vida, e não apenas desviar, até pensar diferente. Nas ditaduras também era assim. A partir do momento em que se pensava diferente, ficava-se com medo. Os outros percebiam facilmente quando alguém pensava diferente. Só por isso já se era excluído. Eu mesmo passei por isso durante o nacional-socialismo. Pensei um pouco diferente, e a Gestapo percebeu. Envolveram-me em um interrogatório durante o qual precisei falar o que pensava. Consideraram-me um ser danoso para o povo e notificaram o mesmo em um boletim. Naturalmente isso significava uma sentença de morte. Quer dizer, sei do que estou falando. A maioria aqui é católica. Trata-se então de um campo predominantemente católico. Dentro desse campo determinados pontos não podem ser questionados. Isto é legítimo, pois a união do grupo é importante. Podemos, no entanto, caso tenhamos coragem, deixar o campo mais estreito e nos movimentar em direção a um campo mais amplo, aceitando também as outras religiões, sem assumirmos a crença em relação às mesmas. Apenas no sentido de, esta religião é importante para a sobrevivência deste grupo e, deste modo, é válida. Assim podemos nos libertar um pouco de nossa religião e nos tornamos mais amplos internamente, sem ameaçarmos os outros.
Na religião se trata apenas da união de um grupo e não de uma verdade. A verdade ou determinados ensinamentos e rituais são apenas um meio de manter o grupo unido. Por isso evitei as questões sobre o que é certo e errado em meu livro Pensamentos sobre Deus e me ative apenas à observação simples. Preocupava-me em saber o que ajuda a minha alma quando penso sobre Deus. De certo modo também me preocupava em saber o que dar glória a Deus. Rilke o descreve em um poema: giro em torno de Deus, em torno da torre ancestral, e giro por milênios, não sei se sou falcão, se tempestade ou, é o que desejo ser, um grande hino. Considerações posteriores cientes através da compaixão podemos saber apenas daquilo que também amamos. Somente o amor nos torna cientes, porém, o amor que nos faz cientes é um amor especial. É através do amor compassivo que nos tornamos realmente cientes. Neste amor experimentamos profundamente, dentro de nós, o destino que exige do outro aquilo que se encontra no limite do humanamente possível, mesmo que seja o seu fim e o seu fracasso. Através desse sentimento de compaixão nos percebemos tão impotentes quanto o outro, entregues assim como ele. Silenciosos, em comunhão com ele diante desse destino. Esta forma de compaixão é o amor mais profundo. Une-nos internamente, mas sem agir, sem a tentativa de mudar alguma coisa. Simplesmente existe em comunhão com o outro, diante de um poder último. Através dessa compaixão nos percebemos iguais a todos os seres humanos. Suas histórias também se tornam as nossas, e as nossas se tornam as suas, tornam-se histórias de amor,